Então fala, nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o debate aqui do Jogo Aberto, que vai ter a zoação, claro, com o Galo, que mais uma vez aí foi amassado pelo Flamengo. Não perdeu, por pouco, né? Era para ter tomado goleada, mas sofreu bastante. E aí a Renata Fã, juntamente com os outros comentaristas aí do Jogo Aberto, vão zoar bastante o Everton Guimarães sobre esse assunto aí, porque o Galo em 3 jogos foi amassado os 3, simplesmente os 3. Vai ter também assunto falando sobre o Gabigol, o afastamento dele e muito mais. Se inscreve no canal, ativa o sino, créditos na descrição para o Jogo Aberto. E vamos agora acompanhar toda essa zoação aí no Jogo Aberto. Vamos ver. Comentar aqui Gabigol e Felipe Luiz, Felipe Luiz e Gabigol. O Dedê hoje trouxe um posicionamento diferente. Ontem, o Felipe Luiz, depois do empate com o Galo, ele abriu a coletiva falando sobre isso. Mas segundo o Dedê, falou pouco. Felipe, verdade. Fala de novo. Como sei que estão todos esperando, né, que eu fale sobre esse assunto. E primeiro dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil. Mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Braz e é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre esse assunto que, como eu falei, me entristece profundamente porque gostaria muito de que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por nenhum motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. Esse foi o pronunciamento dele, abriu a coletiva dessa maneira e acabou. Aí depois até perguntaram alguma coisa, mas ele não realmente retornou ao assunto. Capela, você acha que ele deveria ter falado mais, esticado o chiclete, como dizem lá em Diadema? Quebrada. Cara, o negócio é o seguinte, eu achei que ele tirou o pé da dividida. Ele tirou o corpo da jogada. A verdade é essa aí. Porque o negócio é o seguinte, se o Felipe Luiz ele chega e ele é um cara transparente, a gente conhece o Felipe Luiz desde sempre jogador, mas o UOL publicou até trechos do que o Gabigol teria dito pra ele. De palavrão, de não ter gostado disso e daquilo, ficou um climão absoluto. E eu acho que se ele tivesse sido transparente e tivesse falado, olha, por mais que seja um assunto da diretoria, isso aqui aconteceu, mas é uma coisa de vestiário, isso aqui a gente resolve, ninguém gosta de ser substituído, aquela coisa toda, ele coloca aqui um ponto final nessa história. Não é sagrado o vestiário, o que fica no vestiário, o que está no vestiário ou acontece lá, fica lá. Sagrado. Eu não sei. Aqui tem 2 ex-boleiros que podem falar sobre isso. Peraí, me dá uma parte só, Ronaldo. Uma sublinhadinha. É sagrado, eu concordo, mas a partir do momento que vaza o que um diz pro outro, essa questão de, como é sagrado, já caiu por terra. Realmente, esse é um território que eu não pertenço, que eu vejo, acompanho, mas eu não estive lá, então eu não posso falar. Mas virou público, esse é o problema, virou público. As pessoas descobriram qual foi o diálogo entre as partes. Não tem como saber se aconteceu, né? Então, aí que tá. Não tem como saber como aconteceu. Agora... Mas você tem alguma dúvida que aconteceu? Pela postura do Felipe, não precisa nem mais. Vocês ficaram com alguma dúvida que isso aconteceu? Pra mim aconteceu. Claro que aconteceu. Se não tivesse acontecido... Gente, se não tivesse acontecido, ele falaria, olha, usaram o meu nome, o do Gabigol, não aconteceu. Isso realmente não foi dessa maneira, mas ele não disse. Então, o que ele deixou claro para todo mundo? Desmente que aconteceu. Então, não, mas ele não quer. Gente, é óbvio que aconteceu. Claro que aconteceu. Pra mim, e quando é mentira, você fala, é mentira. Isso não foi assim. Foi o menino da base do São Paulo, que na época do São Paulo, Copinha, eu acho que é Henrique o nome dele, né? Que ele sai na coletiva e fala, eu não sei o que aconteceu, mas se aconteceu, não foi o que aconteceu. João Paulo. Eu que perguntei. Mais ou menos isso, né? Eu não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu? Eu não vi o que aconteceu, mas se aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Ele foi assim. Mas eu quebrei ele. Eu acho que eu fiz 10 perguntas ao mesmo tempo pro cara. Tava tão nervoso, velho. Você era o repórter. Foi meu primeiro
o jogo como repórter, eu fiz umas 15 perguntas pra ele e ele se perdeu, eu também perdi. Felipe Luiz fez a mesma coisa na coletiva. Mas nesse caso, vocês estão... Eu acho que eu tô com vocês nesse negócio que aconteceu alguma coisa lá. Mas pra ser esse tamanho todo, pra dar essa repercussão toda, isso aí pra mim, não sei pro Denilson, pra mim, é coisa de direção. Que não gostou, sabe assim, não gostou? Deve ter tido alguma coisa lá no vestiário. Isso deve ter mesmo. Porque sempre tem alguma coisinha no vestiário. Um fica ali, mas aquilo passa rápido. Pra mim tem uma mordida a mais aí. Você tá entendendo? Você captou? Pra Eu mim captei tem uma... agora, Captou? nesse Pra mim tem momento, a sua mensagem. É, porque o cara não digeriu, porque isso é coisa de dirigente. Mas Que não lógico que digeriu. tem algo mais, que não Ronaldo. digeriu o que ele falou lá. Ronaldo. Ele não digeriu, falou, ele entregou a gente de bandeja no momento que nós ganhamos o título. Então o que nós vamos fazer? Aí vamos chamar o Felipe aqui, teve um negocinho lá no vestiário, então nós vamos tirar ele, vamos afastar ele. Pra mim é isso, velho. O mordedor de virilha ali tava preocupado só em tentar colocar. Então Ele não gostou do que o Gabigol falou em campo depois do título. Então, o cara tem que ser macho. Fala assim, ó, eu afastei ele porque teve um desentendimento. Mas e o eu tirei Felipe ele. disse que o Marcos Braz vai comentar esse assunto. Mas ele ele tinha que ter falado depois ali, acabou Ronaldo, o jogo. mas o problema foi entre ele Felipe tá Luiz e afastado. Gabigol, Ronaldo. Nós afastamos. Não foi entre Felipe Luiz e Assim tem que Gabigol que a gente ser. tá Mas, Nós da gente, diretoria afastamos vocês ele. estão falando tudo isso como se fosse mais importante que um título de Copa do Brasil. Isso que incomodou. Gente, são mais de 90 milhões de reais. não, o cenário. Vaga direta na Libertadores. O Flamengo poderia... Ó, Cara. vocês acabaram de falar que... se o Palmeiras ganhar só um estadual... E se o Flamengo tivesse só vencido o estadual? Pra mim tem alguém mordido nessa história. Ó, aquele recadinho... Bom, aqui era o ponto certo. Estávamos falando sobre Gabigol, Felipe Luiz, diretoria do Flamengo. E o Ronaldo declarou que, para ele, todas as instruções foram dadas pela diretoria para que o Felipe se manifestasse dessa forma na coletiva. Capela, tem vários pontos aí. Primeiro que pipocam pessoas falando que jogadores, colegas do Gabigol não gostaram da postura dele com o Felipe, da postura dele no vestiário e não aceitar uma substituição. Ele sai, entrava Bruno Henrique. Outra coisa, na hora do banho de gelo tradicional que todo mundo dá, cadê o Gabigol que não apareceu? Pois é. Eu acho que o Gabigol é um tremendo ingrato também, sabe? Eita. É um ingrato mesmo. A verdade é essa aí. Que o Felipe Luiz pegou ele, o cara tava escanteado, reclamou do Tite. É aquilo que a gente falou ontem aqui, não quero ser repetitivo, mas é impossível. Tá o mundo errado, só o Gabigol tá certo. E assim, eu acho que... Tava até conversando com o Dedê aqui, eu concordo. Tem coisa no vestiário, tem um ranca-rabo, acontece mesmo, normal. Agora, sempre o Gabigol, e ainda mais com um cara que pegou e recuperou o Gabigol, que abraçou, que chamou de filho, que pegou, batalhou em cima dele para poder recuperar essa reta final, não só pro Flamengo, mas a favor do Gabigol, e ele vai e toma esse tipo de postura, esse tipo de atitude. Eu acho que ele é um ingrato e, mais uma vez, tem caráter duvidoso. Eu não gosto desse tipo de coisa. Ô, Rê, não tem como saber se realmente rolou esse diálogo dele falar, tá achando que é o Guardiola, pro Felipe Luiz, enfim, não tem como saber. Essa questão é difícil, porque logo depois que sai essa situação, teoricamente, que aconteceu, o Gabigol, por exemplo, publicou uma foto, ele abraçando o Felipe Luiz. Logo depois disso, de que o Gerson ficou chateado, o Arrascaeta, postaram uma foto com o Gabigol também. A Arrascaeta postou uma foto com o coração pro Gabigol. Então são situações assim que talvez não aconteceram dessa forma que está sendo noticiado. Claro, tem que ter cuidado. Ninguém desmentiu o jornalista, né? Cara, mas... Que divulgou. Mas já então aconteceu... desmente o jornalista, Irmão, tem uma situação parecida. O Sabino de São Paulo. O Sabino, ele falou recentemente de que não teve a situação lá, de que ele não quis aquecer. Pô, na época todo mundo detonou o cara. Todo mundo viu. Isso é trabalho do jornalista. O jornalista viu, mas o Sabino... trouxe a informação. O Sabino vai negar para não ficar mal com a torcida. Mentira. Mentira de quem? Do Sabino. Só o jornalista tá certo. O jornalista não mente. O jornalista não mente. Olha só, hein? Jogos oficiais pelo Flamengo. São 300 e... Quantos, Mari? 3. Só estou fazendo um teste. Da minha visão? Exatamente. Com 160 gols marcados, 43 assistências e 13 títulos. A gente fecha a nossa tela, são gols, títulos, mas também algumas polêmicas nessa trajetória. O casamento entre Gabigol e Flamengo chegou ao fim. O atacante foi afastado pela diretoria e não enfrentou o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Atos de indisciplina recentes, principalmente com Felipe Luiz, romperam a relação de uma vez por todas. Na final da Copa do Brasil, na Arena MRV,
Gabigol teria reclamado com o técnico ao saber que seria substituído. E na comemoração do pentacampeonato, ficou afastado dos companheiros. A passagem de Gabi no Flamengo coleciona inúmeros desses episódios. Em 2019, ainda com Jorge Jesus, o atacante era conhecido por reclamações nos treinos. Com Domenech Torrent, Gabi amargou o banco de reservas pela primeira vez no Flamengo. O motivo? Sua forma física. Ainda em 2020, Gabigol também se desentendeu com Rogério Ceni. O atacante discutiu com o técnico após ser substituído. Logo depois veio Renato Gaúcho. Apesar de não se desentender com o treinador, Gabi reclamou muito quando foi sacado do time em uma partida no Maracanã e até discutiu com o técnico adversário, na época, Felipão, do Grêmio. Em 2022, talvez tenha sido o momento de maior tensão entre o ídolo rubro-negro e um treinador. Gabi e Paulo Souza trocaram palavras fortes na beira do gramado durante um empate contra o Fluminense no Campeonato Carioca. Gabigol também colecionou episódios com Dorival Júnior, Jorge Sampaoli e, mais recentemente, com Tite. Sem falar na polêmica do teste antidoping. Claro que foi um ano conturbado para mim, né, individualmente. A questão do doping, depois tinha um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Apesar das polêmicas, não foi à toa que Gabigol se tornou ídolo do Flamengo. Campeão de 2 Libertadores com gols decisivos nas 2 finais, 2 campeonatos brasileiros e 2 Copas do Brasil. A última, mais recente contra o Galo, sendo decisivo na partida de ida no Maracanã. Mesmo afastado pela diretoria, Gabi assistiu o jogo contra o Galo no Maracanã. O carinho e reverência da torcida pelo atacante continuam. Neste momento de despedida, resta saber: o ídolo deixa o rubro-negro como o anjo Gabriel ou o garoto problema? Eu não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, é recíproco. Então agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam, poder me despedir bem da torcida. Ontem seria um momento assim para um início de despedida, acabou não acontecendo, apesar dele ter entrado no gramado, que já é, acho que um indício, talvez, de uma reaproximação, Mari? Porque primeiro era na Norte, depois ali no camarote, mas aí já apareceu ali, porque tem que ter um acesso, né? Foi tem permitido que ele entrasse ali, né? Tá rolando essa reaproximação, Pedro? Será que ainda veremos Gabigol em campo com a camisa do Flamengo? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez aí um abraço para você, todos no estúdio, beijo para Mari. Enfim, Bruno, no balanço das horas tudo pode mudar, né? Porque, enfim, o Marcos Braz ali tenta, da maneira dele, apaziguar um pouco a situação com o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, o agente. Tem questões aí de ordem jurídica, econômica. Hoje em dia não é simplesmente você pega o jogador e o afasta, coloca para treinar separadamente, por exemplo, e fica tudo por isso mesmo, como já foi feito em outros tempos. Isso aí pode ter consequências jurídicas, mesmo que ele esteja em fim de contrato. E a posição do Flamengo é que ele foi afastado, na verdade, da partida contra o Atlético Mineiro. E o Flamengo folga hoje, folga amanhã, volta no sábado às atividades e ele vai ser normalmente ali incorporado ao elenco, treinando, como treinou anteontem, junto com os seus companheiros, e não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Se ele vai voltar ou não ao campo, aí depende mais de ao campo oficial ali, de vestir a camisa e tudo mais, aí depende mais de uma conversa entre as partes e entre o Gabigol, o seu staff e a diretoria, para saber como é que vai encaminhar essa saída dele definitiva. Eu estava observando esse VT aí do Gabigol. O pacote Gabigol é esse, né? Várias polêmicas com treinadores, esse jeito enfesado que ele tem.
todo mundo já conhece, discussões até com Marcos Braz, dirigente, discussão pesada no ano passado. E qual foi a diferença agora? A diferença agora é que ele externou publicamente uma revolta até com a diretoria do Flamengo. Por mais que ele tenha tido esse desentendimento com o Felipe Luiz, fica deixa bem claro assim que ele foi até punido porque embora o discurso oficial ali seja que ele foi punido por conta das questões do Felipe Luiz, nos bastidores a gente ouve de pessoas até algumas assim mais próximas, a Gabigol e tudo mais, de que ele desafiou a diretoria do Flamengo e acabou punido por isso, até por antecipar essa questão de que eu não vou ficar, eu não vou permanecer no Flamengo. Isso irritou bastante a cúpula rubro-negra e ele acabou punido por tomar o protagonismo no momento que o Flamengo foi campeão, enfim, há muitos questionamentos sobre isso. Eu prefiro jogador que fale, que cause, entrevistas assim suculentas para nós, né, do que jogador que fale os 3 pontos e vamos em frente. Mas é isso, é o pacote Gabigol, está nessa questão, tudo pode acontecer, se ele pode voltar ou não, mas ontem no Maracanã não houve uma manifestação explícita da torcida, assim, de fica Gabigol, algo nesse sentido, que poderia se esperar de alguma maneira. Ele foi lá, não foi por segurança na Norte, foi avisado ali que não seria muito inteligente da parte dele lá, teria que ter algum esquema especial, enfim, poderia ter pessoas contrárias, não foi para a Norte. E tentou ali, foi no gramado, como ele estava afastado do jogo, mas não está afastado do elenco, não está afastado nada nesse sentido, ele pode frequentar as dependências ali, foi o que ele fez, depois foi para o camarote, saiu um pouquinho antes e deixou o Maracanã, mas está sob suspense ainda o que vai ser o futuro do Gabigol nesses próximos jogos que o Flamengo tem a cumprir ainda na temporada. Vamos para o calendário do Flamengo até o final da temporada, que poderiam ser esses jogos ainda para o fã do esporte, fã do torcedor do Flamengo e se despedindo, né, desse momento. Mas você só não despede do Pedro, deixa ele com a gente. Não, deixa o Pedro aí. O Pedro fica aí, a gente tem dúvidas. Prende ele aí. Não, o Pedro vai ficar. Tem o Cuiabá fora, tem o Fortaleza fora, tem o Inter em casa, tem o Criciúma fora e fecha ali no dia 7 de dezembro contra o Vitória em casa, lá no Rio de Janeiro. Eu confesso que, dado o clima que estava nas redes sociais, de nota para cá, nota para lá, posicionamento do Flamengo, posicionamento do Gabigol, eu imaginei uma coisa mais fervorosa de arquibancada e Gabigol. E não teve. Foi quase que uma indiferença até, não foi? Não sei se indiferença, mas é aquela coisa meio morna, né? Aquelas bandeiras ali, né, a gente viu na arquibancada, mas assim, como o Pedro falou, não teve aquele, né, um coro, não teve. Não teve. Eu também... E o que isso sinaliza, Marra? Será? Que talvez a compreensão de que o Flamengo é maior de todos, né? Tá todo mundo ali por causa do Flamengo e tal. Eu acho que existe sim uma gratidão e uma devoção por tudo que fez o Gabigol. E tem que ter. Ele é um ídolo, a gente tem batido nessa tecla, mas não era uma apresentação do Gabigol na Norte, era um jogo do Flamengo. O Flamengo, assim, até ontem a gente olhava para a tabela de classificação e pensava, o Flamengo pode chegar mais perto, perder 2 pontos ontem atrapalha um pouco o plano de Campeonato Brasileiro, e era também uma celebração por uma conquista realizada fora de casa no final de semana passado. Então, acho que ontem era o encontro do torcedor do Flamengo com o Flamengo. Eu tenho dúvidas agora, porque, assim, se a Mariana confessou que ela estava esperando algo diferente, assim, do ambiente, eu confesso que lendo e tentando entender o que está por trás das narrativas todas, para mim, estava muito claro uma cisão. Agora, eu não sei o que vai ser feito amanhã. Por isso eu falei, segura o Pedro aí, porque, amanhã... Para onde vai? O Gabigol vai treinar? Entende? Ou ele vai para o departamento pessoal pegar as coisas, entende? Pegar a chuteira lá no armário. O que vai acontecer? Porque se o Gabigol for treinar, eu acredito que o Gabigol vai jogar. Ele pode jogar. Sim. O que o Flamengo fala é que o afastamento era inicialmente para o jogo de ontem. E que depois aí de novas conversas, agora aí com o empresário do jogador, inclusive, eles podem tomar uma decisão de reintegrar e ele ficar à disposição do Felipe. Aliás, o que você achou da declaração do Felipe ontem, Breider? Então,
Para mim, na opinião pública, acabou prevalecendo a versão da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo se esforçou bastante para emplacar a versão de que foi um ato de indisciplina do Gabigol com o técnico. Pelas palavras do Filipe Luís, ele não nega que aconteceu ali um problema, ou que o Gabigol torceu o nariz para substituição, mas em momento nenhum ele carrega nas tintas. Eu falei isso. Ele não chama também falando, também passou por mim. Pelo contrário, ele disse, é uma decisão do Marcos Braz. A gente estava conversando aqui ontem e a gente falou assim, peraí, mas como é que foi isso? Foi um pedido do Felipe? Pode não ter sido um pedido do Felipe. Pode ter sido uma decisão da direção e que o Felipe acatou. E acho que está claro que foi isso que aconteceu. Pela declaração dele, essa é a versão. O que não rechaça a possibilidade do Gabigol ter torcido o nariz para substituição. Mas, possivelmente, para o Felipe internamente, não teve a proporção que a diretoria quis dar. Foi ali um ato de insubordinação completa que arruinou o ambiente. Pelo contrário, os indícios da semana, até mesmo o Gabigol treinando como titular, mostravam que essa rusga, de fato, não existiu ou não foi como a diretoria pintou. Mas é porque também, das informações que a gente recebia, né, e claro, e apurava, era de também uma insatisfação do elenco, de harmonia de ambiente, de um Felipe Luís chateado, de uma gota d'água. Então, assim, o que eu senti ontem da coletiva e falei com o Bruno é que o Felipe Luís, ele deixa... Porque quando eu abro os comentários, cortaram um trecho do Felipe Luís. Vamos ver, claro, que é um recorte da torcida do Flamengo na internet, que é um recorte muito pequeno. Muitos torcedores falaram, essa briga de ego do Marcos Braz e do Gabigol. Não teve nada com o Felipe Luís. O Felipe Luís, ele também não se mete, do tipo, gente, realmente o Gabi tá se passando, ele tem os seus problemas, mas eu tô... É que o Felipe não precisaria também, né, carregar em cima do Gabigol. Eu também acho que não, mas ele não entra nessa conversa. O Felipe Luís... Ele deixa para o Marcos Braz assumir a bronca. E ele demonstra um incômodo porque ele acabou exposto nessa situação e o título do Flamengo, que deveria ser celebrado, deveria ser a pauta, acabou ficando em segundo plano. O meu ponto é, a diretoria do Flamengo geriu muito mal a situação Gabigol. Esse é o ponto. O Gabigol tem todas as responsabilidades dele. Eu não imagino, por exemplo, um cara com a personalidade do Gabigol saindo no intervalo de uma final e ficando ali às mil maravilhas. Não é da personalidade dele. Todo mundo no Flamengo e todos os torcedores conhecem isso. O meu ponto é, o Gabigol sair do Flamengo já é um baque. Se o Gabigol deixa o Flamengo sem uma despedida à altura, é um final indigno por uma pessoa, por um ídolo que fez tanto pelo clube, independentemente dos erros. Então, a diretoria do Flamengo deveria deixar questões pessoais de lado e gerir melhor levar até o fim do ano. Olha, tá bom, vamos engolir aqui alguns sapos, o Gabigol é desse jeito, gerir internamente para que ele tivesse um final compatível com a história dele, que a diretoria faz parte. A diretoria que contratou o Gabigol. Eu só não vou levantar e bater palma, porque eu concordo com tudo que você disse. Mas eu me colocando na pele da direção, não é que, dando uma nova oportunidade para o Gabigol, a diretoria vai engolir os sapos. É que ela vai engolir o brejo inteiro. Você imagina se tem um último jogo, de novo, eu concordo com tudo que você disse, mas na pele da diretoria, se ele joga uma última partida do ano e no primeiro microfone que chegar perto dele, ele vai falar tudo. E aí, assim, vai sobrar para alguém. Não tem dúvida disso, de que ele vai falar. Mas ele merece uma partida de despedida, por tudo que ele fez. Eu penso até pelo recado que a diretoria dá para outros. Assim, se existe um problema de harmonia... É um recado que ela dá para o próprio Felipe, Mari. Porque se aconteceu tudo aquilo, desculpa ter te interrompido, mas se aconteceu tudo aquilo... Se incomodou o Felipe, né? E se incomodou, a direção precisa dar esse respaldo. Imagina, se a gente brigar aqui, mansplaining, certo? Babaca. Então, qual que vai ser a primeira coisa que você vai pensar? Você vai falar assim, poxa, a direção viu os dois brigando e não vai fazer nada com o Bruno? Mas depende de quem é a direção, porque se é uma direção... Depende de quem é o Bruno, né? Pedro dos Anjos.
E se é uma direção que tolera, Gabigol, como já tolerou, um diretor, um dirigente saindo na mão com o torcedor e não fez nada, aí essa direção não tem moral para muita coisa. É que no sentido, e aí o que eu citei ontem, que para mim, independentemente do que aconteceu no vestiário, a entrevista dele, para mim, já é motivo para afastá-lo. Porque ele quebra uma hierarquia de uma maneira que não existe. Então, para mim, só o episódio em entrevista, pela maneira como ele trata o presidente do clube, já seria suficiente para afastá-lo. O Pedro está com a gente. Eu acho que vale. Se você tiver. Então, a gente falou 1 bilhão de coisas. Pedro, o Marra tinha questionado, não sei se você sabe, sobre treinamento, se ele estará então com o elenco e quais são esses próximos passos, né? Assim, pensando em Filipe Luís, Flamengo, diretoria e Gabigol aí nessa história. Gente, como eu disse, tudo pode acontecer, porque ainda depende de uma conversa. Se eles chegarem ao entendimento de que o Gabigol não volta mais, nem precisa mais treinar, e o Gabigol assim entender que para ele deu também, e a diretoria entender que valeu, então ele não volta mais. Depende de um entendimento, porque há um contrato em vigor até o dia 31 de dezembro, como o Gabigol deixou claro na entrevista, na nota que ele divulgou na rede social também, que até 31 de dezembro ele está à disposição. Então tem mais uma queda de braço aí nesse sentido. Eu acho que a gente não pode tirar de contexto também, nesse panorama todo, a questão política do Flamengo, porque o Gabigol se colocou daquela maneira, ele causa um desgaste para a diretoria e acho que isso incomodou a cúpula do Flamengo especialmente. A gente foca muito na figura do Marcos Braz, que é quem mais aparece, que tem uma relação com o Gabigol, entre tapas e beijos ali, mas irritou bastante, o Marcos Braz nessas horas serve muito de escudo também, porque irritou bastante a cúpula da diretoria, que está muito envolvida nas eleições também, então que foi diretamente responsável ali por esse afastamento do Gabigol. E o Filipe Luís, essa questão aí, acho que de fato, pela informação que eu já tinha, o Filipe Luís não tinha sido responsável por pedir o afastamento do Gabigol, ficou insatisfeito. Claro, alguns jogadores ficaram insatisfeitos, mas todos ali dentro conhecem o pacote Gabigol, já sabem como ele é há muito tempo, já convivem com ele há bastante tempo. Aquela questão assim que você fica chateado e tal, mas depois até passa, sabe? Também entendem que o ciclo dele está chegando no fim, etc. Então, aquela chateação que todos conhecem. Como quando teve a questão do doping do Gabigol e a gente foi... tentativa de fraude antidoping lá, que ele foi acusado e punido, a gente foi perguntar para algumas pessoas, muita gente respondia dando no ninho do urubu assim, foi até uma sacanagem essa punição, mas é o Gabriel, né? É o Gabriel. Então todo mundo já conhece o pacote Gabriel. Então acho que talvez assim, de fato, levou-se muito a pesar em cima do Filipe Luís, como se ele tivesse muito revoltado nesse sentido. E ontem acho que o pronunciamento, e aí desculpa aí, vale mais um parêntese também, lamentável ser só um pronunciamento, né? Só um pronunciamento, não abrir para perguntas, assim, ou abrir mais para questionamentos, é uma tentativa de blindagem também. Ontem o Everton Araújo, coitado, um garoto de 21 anos, foi colocado na zona mista do Maracanã, um elenco de líderes como o Davi Luiz, que perdeu o pênalti, poderia falar sobre essa situação. Tivemos que questionar o Everton Araújo, que foi quem foi colocado ali, o garoto claramente tentando ser o mais sucinto possível, instruído, e não queriam que ele falasse sobre o Gabigol ali na zona mista, inclusive. Então, assim, é uma tentativa de blindagem a todo momento, porque o tema é muito sensível, desagrada neste momento e, repito, que eu iniciei na minha fala, há um panorama político por trás, porque é um grande ídolo e isso balança bastante aí nesse momento, pode causar desgaste na imagem. Se vai ter impacto aqui atrás, na Gávea, no dia 9 de dezembro, nos sócios, nos cerca de 3 mil no colégio eleitoral ali, a gente não sabe, mas há um desgaste, é um ídolo, pode arranhar ali a tentativa, né, da situação. Então, galera, esse foi o vídeo e pedimos a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sino, deixa o like. Essa situação do Gabigol aí é muito complicada, né? É uma situação que poderia ter sido evitada como várias outras. E aí a gente até viu, né? O que eu achei bem interessante aí foi que mostrou a trajetória do Gabigol. Ele é um cara difícil, né? Você vê que ele brigou com vários treinadores. Praticamente todos que passaram pelo Flamengo ele brigou. Praticamente todos. Acho que até com o JJ, só que não dessa maneira, porque ele não tinha o tamanho que ele tinha, né, no Flamengo ainda.
E também porque o JJ é diferente, né? Se ele tentasse brigar com o JJ, ele ia comer banco ou até sair do Flamengo. Porque com o Jorge Jesus não tem isso, né? Não tem corpo mole, entendeu? Ele já é diferente. Já teve outros treinadores, que já passaram ali, né? A se segurar um pouco, sabendo do tamanho dele no Flamengo e tal. E aí ele acabou crescendo mais. Mas na minha opinião, se é um Jorge Jesus, se ele agir assim, dessa maneira que ele agiu, como ele agiu com o Ceni, como ele agiu com o Renato Gaúcho, com o Dorival e vários outros, se isso acontece, ele seria barrado com toda certeza, ou até sairia do Flamengo, porque o Jorge Jesus, ele não aceita indisciplina, e o Gabigol é um cara indisciplinado. Dá pra gente perceber que ele acha que ele é maior que todo mundo, maior até que o clube, que ele pode fazer o que ele quiser, que só ele tá certo, que ele não erra em nada, né? Não erra em nada. Nossa, porque esses 2 anos dele aí foram perfeitos, né? Esses 2 anos que ele teve, esses últimos 2 anos de 23 e 24, nossa, ele jogou muita bola. Parece que ele não consegue ter uma autocrítica de saber que ele estava realmente mal, que ele não estava fazendo absolutamente nada no Flamengo. E aí ele age como se ninguém pode tomar a posição dele. Ninguém. E o Pedro comendo bola e ainda assim o Pedro não poderia tomar a posição dele, né? Como muitas vezes quando ele era substituído por algum outro jogador, ele, né, fazia birrinha e tal. Ou seja, só ele que é o bom do Flamengo, só ele que presta. Muito longe disso, né? Muito longe disso. Ele já foi um cara muito importante, já foi um cara que jogou muita bola, mas isso há 3, 4 anos atrás, até 22, ele era um cara incontestável ali, né, na titularidade do Flamengo. Mas depois disso, de 23 pra cá, acabou o Gabriel. Então acho que é muito complicado. E ele sempre arruma um jeito, né, de criar polêmica, de chamar atenção pra ele. Então, pra mim, chegou o momento dele ir embora. Foi o que ele fez, foi coisa boa, foi ótimo, entendeu? Ele conseguiu trazer alegrias pro torcedor rubro-negro, mas também trouxe muitas tristezas também. Muita polêmica, muita coisa desnecessária que ele fez. E tudo isso aí ele ignora, né? Tudo isso aí ele esquece que aconteceu. Camisa do Corinthians, doping, beijinho pra Dorival, várias outras coisas ele esquece. Agora dizer que o Tite desrespeitou ele soube falar, como muitas outras coisas. Então acho que é complicado, cara, é complicado. No fim das contas, acho que ele pode ir pro Cruzeiro ou pro Santos, acho mais provável o Cruzeiro. E aí ele vai receber muito dinheiro lá. Aí ele vai ver como é diferente, porque ele vai ter um clube que não vai ter o mesmo elenco que tem o Flamengo. Dificilmente ele vai brigar para conquistar títulos importantes. Embora o Cruzeiro agora vai ter um bom time, né? Mas eu acho que dificilmente vai brigar com Flamengo e Botafogo e Palmeiras por Libertadores e Brasileirão. Talvez brigue por uma Copa do Brasil, por algum outro time, outro título assim. Mas os títulos importantes mesmo é mais Flamengo, Botafogo e Palmeiras. O Cruzeiro pode ser que brigue daqui a uns 2, 3 anos, com um time mais arrumadinho, com um time mais, né? Enfim, pode ser que brigue, mas ano que vem, creio eu, né, que dificilmente isso vai acontecer. Ele vai ver. Sem contar que lá vai ter outros jogadores. É um time que ele não tem nome ainda. Então, se ele tentasse criar, lá vai ser diferente. Não pense que vai ser igual o Flamengo, que ele crescia e aí muitos apoiavam ele por serem gabizetes. Lá não, lá é outro time. Então, ele não vai ter esse respaldo que ele tem, entendeu? A torcida não vai apoiar ele porque ele não fez nada no Cruzeiro ainda. Então, mas vamos ver, né, como que vai acontecer. No fim, eu acho que o melhor mesmo é a separação. O melhor é Gabigol ir pro lugar dele. O Flamengo continua com seus bons jogadores, com seu bom elenco, manter um bom clima. Contrata algum outro atacante ali que possa fazer vários gols, que possa corresponder ao salário que ele vai receber. E tá tudo beleza. Mas é isso aí. Agora eu quero saber o que é que vocês acharam de toda essa repercussão, de toda essa resenha e também de toda essa polêmica envolvendo o Gabigol. Esse foi o vídeo, agradecemos a todos e até o próximo.